Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. A paz e a graça do Senhor Jesus esteja conosco nesta manhã abençoada de sábado que o Senhor preparou para nós. Entramos na presença do Senhor em agradecimento por este novo dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de ter acordado. Obrigado pelo sono, Senhor. Obrigado por este ar que nós respiramos. E neste dia, vamos consagrar as nossas vidas ao Senhor, consagrar nossa família, tudo o que nós estamos fazendo e vamos fazer. Vamos consagrar a Ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós, da nossa família, do nosso trabalho, que o Senhor esteja na direção de tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá meditar na palavra do Senhor, o nosso pãozinho diário. O nosso pão diário hoje está no livro de 1 João, né? Não é evangelho, é a carta. 1 João, capítulo 5, os versículos do 1 ao 5, que nos fala a fé, que é da fé em Cristo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama aos que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aleluia! Então, esta fé, né, que nos faz vencer, a fé em Jesus, né? E a palavra já está falando, né, que quando nós conhecemos a Deus, né, conhecemos a Jesus, nós amamos a Deus. Aleluias. Porque foi através do amor de Deus, né, como foi falado ontem no Pão Diário, através do amor de Deus por nós, que Ele enviou Jesus Cristo. Por isso que a palavra está nos falando, né? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus. Por quê? Porque todos nós, Deus, Ele ama nós todos, né? E aquele que nasce de novo é chamado filho de Deus. E esse, quando nasce de novo, podemos vencer o mundo quando nós temos essa fé e esta aliança com Deus. Nós temos que, né? Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, né? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E é por causa da fé que nós fugimos da aparência do mal. Porque aquele que diz que ama a Deus, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso. Quantas vezes nós mentimos? Nós fazemos tudo aquilo que Ele não quer, praticamos o que Deus não se agrada e falamos que temos fé e que somos filhos de Deus. Deus, Ele aborrece o pecado. Por isso que Ele nos pede na palavra, né? Que é a fé que tem que vencer o mundo. E aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, esse sim é nascido de Deus. Temos que crer em Jesus, né? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Nós temos que crer, colocar nossa fé em ação, né? A fé em Jesus, ela nos torna verdadeiros, né? Verdadeiros vencedores. Através da fé em Jesus, Ele nos torna vencedores. E os vencedores vencem o mundo. Como vence o mundo? Quando é nos colocado as bandejas para nós pecarmos, nós conseguimos renunciar. Dizer não ao pecado, dizer não às coisas que o mundo nos oferece, né?
Aleluia. Nós somos vencedores do mundo, né? Pois nascemos de Deus. Essa fé é a fonte da nossa vitória, que nos dá a capacidade de permanecer fiéis. Aleluia. Se você e eu queremos ter a capacidade de permanecer fiel, temos que ter fé em Deus e acreditar que Ele vai nos dar força, né? Que Ele nos dá força para vencer as tentações, né? Vencer o pecado. Vencer o pecado é vencer o mundo. Aleluia. E ele nos dá essa capacidade de permanecer, né? De vencer o mundo, né? E de permanecer fiel ao Senhor e de nos afastarmos dos desejos mundanos. Deus, Ele nos dá essa capacidade. De nós mesmos nós não podemos. Às vezes as pessoas falam, mas é como se o cristão fosse, né, tivesse a vida ruim, porque não faz as coisas que tem vontade, porque não pratica as coisas do mundo, que a alegria é viver fazendo, né, praticando o pecado. Não, nós temos a alegria porque quando nós nascemos de novo da água e do Espírito, e agora temos essa presença do Espírito Santo dentro de nós, porque nós somos corpo, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele faz morada em nós, né? Deus, Ele não habita nem templos sujos, nem feito por mãos de homens. E para Ele habitar dentro de nós, nós temos que ter a limpeza dentro de nós, né? Limpar das impurezas, das coisas carnais, o mundo. Por isso que as pessoas falam assim, mundano. Quando a gente fala mundano, já sabe, é crente, né? Eu estava vendo um vídeo e uma pessoa fez uma crítica para uma mulher. A mulher já foi cristã, né? Hoje está afastada da presença do Senhor, né? E se acha. E aí a pessoa que fez a crítica falou sobre mundanismo. Ela disse, né, como um tom de crítica, é cristã, né? É irmã, né? É por isso que está esse comentário assim, mundano. E aí começou a responder, né, com chacotas, né? Porque o cristão é tido como uma chacota, porque não vive, né? A pessoa está lá no auge. Mas a palavra do Senhor nos garante, está escrito. E eu creio porque quem crê na palavra de Deus sabe que é verdade. Que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. E o diabo, ele dá até ouro, dá prata, dá tudo o que você quiser. Mas depois, quando ele puxar o tapete, amigo, tu tá ferrado, tu tá, como diz o ditado, tu tá frito. Porque a pessoa que já conheceu a palavra de Deus, né, fez parte da obra, trabalhou na obra e hoje está afastado. E já tem, né, porque o diabo mostra assim, olha a tua vida antes e olha agora. Você não tinha nada, ficou na igreja o tempo todo e não adquiriu nada. Olha aqui, ó. Ele faz igual ele fez com Jesus. Mas por isso que nós temos que estar com essa fé em Cristo. Acreditar em Cristo, porque Jesus passou o que nós passamos aqui no mundo, Jesus passou. O Satanás, ele pegou, se aproveitou da fraqueza de Jesus, né? Ele achou que Jesus estava fraco. E ele disse, epa, é agora. E aí quando Jesus jejuou 40 dias e orou, aí ele disse, ele está fraco, agora eu vou atacar. Ele foi lá e disse, ó, tu não é filho de Deus? Tu não diz que é filho de Deus? Transforma essas pedras em pão e come. Jesus teve uma palavra dentro da própria palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que procede de Deus, essa sim, vence o mundo. A nossa fé em Cristo, que Ele venceu. Ele venceu, porque que Ele não vai nos dar força para vencer? Aí, mas você já caiu, você já fez,
porque não estávamos fortes. No momento que a gente fraquejou, é porque a gente tirou os nossos olhos de olhar para Jesus e foi olhar para o mundo. Porque Jesus diz: olhai para mim e serei salvo. Nós não temos que olhar para o mundo, porque quando a gente olha para o mundo vai nos oferecer sim muitas coisas aparentemente boas, mas não adianta você ganhar o mundo todo e você vai perder a sua salvação, que é eterna. Aqui neste mundo tudo passa. As pessoas estão conquistando casa bonita, carro bonito, bom emprego e tá assim, né? Até trabalhando nas redes sociais e tá conseguindo muita coisa boa. Não é mentira, tá conseguindo, porque a gente vê o antes e o depois. A pessoa tá tendo uma regalia, né? Por estar sendo, né? Assim, fazendo umas certas, esqueci o nome agora, comédias. Certas comédias nas redes sociais estão realmente ganhando dinheiro. Mas vai passar. Vai ficar. Tudo que tu tá conquistando aqui vai ficar. Nossa vida aqui é uma passagem. E é melhor comer um bocado seco com a presença de Deus do que ter uma casa cheia com contendas, com derrota. Aleluia! Glória a Deus. Vocês podem estar alegres hoje, mas no grande dia, quando Jesus voltar, será que Ele vai achar fé em você? Será que Ele vai achar fé em mim e você? Se a geladeira tá cheia, glória a Deus. Se a geladeira tá vazia, só tem água, aleluia. Gratidão. Vamos agradecer a Deus no pouco, porque no muito Deus vai nos colocar. Aleluia. A vida cristã não é só vida fácil. Nós apresentamos um Deus que é o dono do ouro e da prata, que é um Deus que é bom. Ele é bom todo o tempo, e todo o tempo Deus é bom. Mas nós não temos só vida fácil, não. A vida cristã não é só ter vida... minha vida não tem mais agora tristeza, não tem mais problema. É mentira do diabo, você vai ter problema. Mas saiba que em todos os problemas, Jesus é a nossa solução, Jesus é a saída. Eu falo porque eu já passei momentos tão difíceis na minha vida. Sempre eu falo aqui, eu não canso de falar, porque eu vivo as experiências que eu tive com Deus. Eu não quero ter experiência dos outros, eu quero ter a minha experiência, Pai. E a experiência com Deus dói. Quando Deus nos testa, aleluia, com algo, é porque Ele quer nos exaltar lá na frente. Ele fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Mas aquele que é exaltado, Ele vai abater. Aleluia. Quantas pessoas estão fazendo, já fizeram parte do reino de Deus, já fizeram a obra, já sentiram a presença de Deus e hoje está falando mal. Cuidado, Deus vai requerer de ti. Tudo vai passar, tudo passa. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus era essa assim, não passa. Pode ter certeza que nós temos que se afirmar na palavra, porque é através da palavra que nós conhecemos e conhecemos a história verídica. Não é uma história de carochinha, é uma história verdadeira, que Deus deu o seu único filho para morrer por nós, aleluia, para nos dar vida, derramou sangue carmesim, e eu clamo o sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Não importa o que você está passando hoje, o que você está enfrentando, Deus está contigo. Às vezes Deus está forjando o teu caráter, Deus tá te testando, aleluia. Porque se você não for fiel no pouco, no muito Deus não vai te colocar, não. Então, o que é fiel no pouco? É quando você e eu estamos passando dificuldades, momentos, né, que só nós sabemos. Às vezes o outro está vendo, mas ninguém sabe entre quatro paredes o que você passa, o que já passou. É fácil a gente julgar alguém, mas ninguém sabe o que a gente passa entre quatro paredes ou o que já passou. Aleluia! Mas se nós permanecermos fiéis, Ele nos exalta. Ele exalta.
Tem momentos que você não está entendendo nada. Por que isso está acontecendo comigo? Mas Deus é contigo. Deus está vindo. Os olhos dele estão como chama de fogo, contemplando toda a terra. E você não é só mais um no meio da multidão. Deus está te vendo no meio desse problema, no meio dessas muitas águas. Elas não vão te afogar. Louvado seja Deus. Nós temos uma história hoje que tem por título Encontrando a Vida. E nós só encontramos a verdadeira vida quando nós temos fé em Deus e conseguimos vencer o mundo. Com a nossa fé nós vencemos o mundo. Aleluia. E o versículo primeiro fala assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, né? Se você crê que Jesus é o Cristo, você é nascido de Deus. E todo nascido de Deus, ele vence o mundo. Se você nós não estamos conseguindo vencer as tentações do mundo, estamos caindo nas bandejas de Satanás, você não é nascido de Deus, não. Você precisa nascer de novo, mas da água e do Espírito. A história de hoje fala sobre um rapaz chamado Bruno, né? Foi natural para Bruno frequentar uma faculdade cristã, pois ele conviveu com pessoas que conheciam Jesus durante toda a vida. Em casa, na escola, na igreja, ele direcionou seus estudos universitários para uma carreira no ministério cristão. Mas aos 21 anos, numa pequena congregação rural, ele ouviu um pastor pregar sobre 1 João e descobriu algo surpreendente. Bruno percebeu que dependia do conhecimento das armadilhas da religião e que nunca havia recebido verdadeiramente a salvação em Jesus. Aleluia, tá vendo? Ele se dedicou, mas quando ele ouviu esta pregação, né, essa história está se identificando com a minha, né, que eu frequentava, né, uma religião que eu ia 3 vezes por semana. Eu ia mais do que hoje. Eu ia domingo, eu ia quarta, eu ia sexta. Domingo eu ia 2 vezes, era pela manhã e à noite às vezes. Eu chorava, mas quando eu chegava em casa eu estava vazia. Até o dia que eu ouvi um pastor pregar em João, a Evangelho de João, capítulo 3, que fala sobre o encontro de Nicodemos com Jesus. E naquele dia o Espírito Santo me convenceu que eu precisava nascer de novo, da água e do Espírito. E foi daquele dia em diante que eu verdadeiramente consegui olhar a vida com outros ângulos. O Espírito Santo de Deus abriu os meus olhos, tirou a venda dos meus olhos, tirou o comichão dos meus ouvidos. Isso aconteceu com esse rapaz chamado Bruno, né? Que ele se dedicou ali, né, o ministério cristão, né, mas aos 21 anos, uma pequena congregação rural, ele ouviu o pastor pregar sobre 1 João e descobriu algo surpreendente. Bruno, ele percebeu que dependia do conhecimento e das armadilhas da religião, que nunca havia recebido verdadeiramente a salvação em Jesus. Olha, que a palavra ela liberta. Eu e você, nós temos que meditar na palavra, porque o que liberta é a palavra. Às vezes a pessoa, né, chega numa congregação que é não sei quantos louvor, mas a palavra, às vezes a pessoa sai de lá voando, não está entendendo nada. Uma palavra, ela bem ministrada, ela consegue sim convencer o homem do pecado. Louvado seja Deus. E convencer não é que a gente vai ficar ali, empurrando. Você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Não. É a palavra que vai convencer. Porque nesse dia que eu ouvi essa palavra, essa mensagem foi tão bem ministrada que ela entrava assim dentro de mim,
como um refrigério na minha alma, e a palavra foi me convencendo. O Espírito de Deus começou a habitar dentro de mim, ali me conscientizar. Foi conscientizar. Porque não adianta a pessoa ficar ali pregando coisa boa. Deus vai te dar, tem que conscientizar. Você precisa abandonar o pecado, você precisa nascer de novo, você precisa mudar de vida, até de religião, se preciso for, você precisa mudar para você viver as experiências com Deus. Ter experiência, porque esse jovem, ele teve experiência com Deus. Como Jó disse, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço por ter experiência com Ele. E Deus não quer que nós tenhamos só fé por ouvir a história dos outros. Deus quer que nós tenhamos as experiências com Ele. E ter experiência com Deus dói. Aleluia! Deus nos vai nos mostrar o poder dele quando tudo vai bem. Tudo vai bem, Deus está ali sim. Mas é fácil dizer eu adoro a Deus quando vai tudo bem. É fácil. Quando você está com saúde, um bom emprego, a geladeira está cheia, o armário está cheio, aí o guarda-roupa está cheio, né? Para cada sapato tem uma roupa, para cada roupa tem uma bolsa, para cada sapato tem uma bolsa. É fácil dizer eu te adoro, Senhor, eu te louvo, ir para a igreja alegre. Agora vamos dizer se você vai dar glória a Deus quando você está cansado, deu o duro para conseguir o pão de cada dia, e chega no final do mês, está tudo faltando, a geladeira só fica com água. Agora o glória a Deus cessou, né? O aleluia acabou. Então, ter experiência com Deus é você passar mesmo na prova e dar glória a Deus e aleluia, e você vai ver Deus te exaltar. Aleluia. O Bruno, ele sentiu que Cristo tocava o seu coração com uma mensagem muito lúcida. Você não me conhece. A mensagem do apóstolo é clara, que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Podemos vencer o mundo, como João afirma, somente se crermos em Jesus. Não é apenas sobre ter conhecimento sobre Ele, mas também sobre ter a fé profunda e sincera demonstrada quando cremos no que Jesus fez por nós na cruz. Aquele dia, Bruno pôs sua fé somente em Cristo. Hoje, o seu profundo amor por Jesus e a salvação não é segredo, e isso se torna nítido quando ele se posiciona atrás do púlpito e prega como um pastor, meu pastor. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, temos que ter posicionamento. É tempo de nos aliarmos com Deus, na palavra, se posicionar, ter posicionamento. Isso sim faz a diferença. Aleluia! Deus nos deu vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Para quem encontrou vida em Jesus, este lembrete é reconfortante. Louvado seja Deus. Qual a sua história de fé? O que levou a entender que precisa de Jesus? Eu tenho várias histórias de fé. Você tem? E o que foi que te levou, a entender que você precisava de Jesus? Eu sempre já falei aqui e eu sempre falo, porque sempre tem pessoas novas ouvindo a palavra de Deus. E o que me levou a entender que eu precisava de Jesus, de ter uma mudança de vida, a me posicionar diante de Deus, foi quando eu estava entrando numa depressão. Estava mulher oprimida, depressiva, chorava por tudo e não sabia o porquê, e aquele vazio, Eu tinha motivos, sim, eu tinha muitos motivos, porque, viver com uma pessoa narcisista, você se torna oprimidos e depressivos.
né? E era assim que eu vivia. Mas quando eu nasci de novo da água e do Espírito, eu aprendi que eu primeiro tenho que me amar para depois eu amar alguém. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E depois é que nós vamos amar ao próximo como a nós mesmos. Primeiro, se ame. Ame a Deus e se ame, para depois você amar alguém. Porque se você não ama você próprio, você vai permitir que as pessoas façam de você o que eles quiserem. Mas quando nós temos essa convicção que nós amamos a Deus e nos amamos, e que eu e você somos obras-primas da mão de Deus, somos joias raras, pessoas escolhidas por Deus, aí sim a gente não vai permitir que as pessoas façam de nós tapete para eles pisarem. Amém? Jesus, obrigado pela dádiva da salvação e por aqueles que me conduziram à fé em Ti. Muito obrigado, Senhor, porque um dia também eu ouvi a palavra de Deus e o Senhor me fez entender, aleluia, Ele me conduziu para uma nova vida, Ele escreveu uma nova história na minha vida, amém? E Deus, Ele quer escrever também na tua, Ele quer te dar uma nova vida, te dar uma nova história, aleluia, e você precisa nascer de novo, viu? Mas é da água e do Espírito. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre nós e nos dê a verdadeira paz. Ele nos traga esta paz que excede todo entendimento humano. Amém?